Bem-vindos à 7ª temporada do The EcoCast, o seu podcast em atualização científica em ecocardiografia, com excelência, prática clínica e uma conversa leve e inteligente. The EcoCast, o seu podcast em ecocardiografia. Hoje vamos falar sobre um assunto que está transformando a forma como avaliamos e tratamos pacientes com insuficiência cardíaca aguda, a ecografia integrada e o manejo guiado por fenótipos de congestão. Durante muitos anos, nossa avaliação da congestão foi baseada principalmente na história clínica, no exame físico e na radiografia de tórax e biomarcadores. Apesar de extremamente importantes, a gente sabe que esses métodos apresentam limitações importantes, principalmente quando precisamos compreender em tempo real a fisiopatologia de cada paciente e individualizar o tratamento. A ecografia à beira-leito mudou esse cenário. Hoje a gente consegue avaliar simultaneamente congestão pulmonar, congestão sistêmica e a resposta ao tratamento, permitindo um acompanhamento muito mais preciso da evolução clínica. Nos últimos anos, um dos grupos que mais contribuiu para essa mudança foi liderado pelo nosso convidado de hoje, com estudos que ajudaram a consolidar conceitos como Delta Vexus, além do desenvolvimento dos scores de Dux e Vexus Plus, que integram diferentes marcadores ultrassonográficos da congestão. E é com grande satisfação que eu recebo novamente o Dr. Guilherme Teló. Ele é cardiologista, cardiointensivista, ecocardiografista e pesquisador, com atuação destacada na aplicação da ultrassonografia point of care em pacientes críticos, e especialmente na insuficiência cardíaca aguda. Seu grupo de pesquisa vem produzindo alguns dos trabalhos mais inovadores nessa área, propondo novas formas de avaliar congestão por meio da integração entre a ecografia pulmonar e a avaliação venosa sistêmica, sempre com foco em tornar o tratamento mais individualizado e baseado na fisiopatologia de cada paciente. Guilherme, seja muito bem-vindo. É uma enorme satisfação receber você aqui para essa conversa. Oi, Bárbara. É uma satisfação muito grande para mim estar participando mais uma vez do teu podcast, que já está virando uma referência nacional no ensino da ecografia, permitindo atualização constante, desde as pessoas mais especializadas até as pessoas que estão iniciando na ecografia, e tenho certeza que o teu podcast, com esses conteúdos todos de ótima qualidade, tem contribuído muito para a disseminação do método e da sua melhor utilização Brasil afora. Então, realmente, eu fico muito feliz. Esse tema é um tema que me fascina muito, né? Nós temos trabalhado no Hospital de Clínicas em Porto Alegre muito do ponto de vista assistencial com a ecografia à beira-leito na insuficiência cardíaca aguda nos últimos 6, 7 anos e também, como tu disseste, a satisfação de contribuir com algumas pesquisas de grande relevância na área. Então, espero aí que nesses próximos minutos a gente possa estar criando um material e um conteúdo de grande qualidade aí para o pessoal. Bem, para a gente começar do início e nivelarmos os conceitos para todos que estão nos ouvindo. Por que essa avaliação da congestão é tão importante na insuficiência cardíaca aguda? E por que os métodos tradicionais ainda são insuficientes nesse cenário? E o que a ecografia pode acrescentar? Explica para a gente. Essa pergunta é chave para a gente iniciar essa conversa. E tenho certeza que quase todos que estão aqui ouvindo o podcast, eles aprenderam na disciplina de semiologia, de clínica médica, que para a gente identificar, então, descompensação de insuficiência cardíaca aguda, seja insuficiência cardíaca direita ou esquerda, nós devemos lançar mão de sinais e sintomas que nos permitem guiar mais para um ou outro lado, como, por exemplo, turgência jugular, refluxo hepatojugular, ortopneia, terceira bulha, edema periférico. E esses sinais e sintomas, embora clássico e naturalmente tenham nos ajudado ao longo de muitos anos, e alguns deles, é verdade, são específicos, têm boa especificidade, a gente confia num resultado positivo, como, por exemplo, turgência jugular, refluxo hepatojugular. O grande problema é que mesmo esses sinais e sintomas que têm boa especificidade diagnóstica, eles falham muito do ponto de vista de sensibilidade, né? A maioria deles com sensibilidade inferior a 50%. Então imagine nós estarmos numa emergência ou numa UTI cardiológica avaliando uma dispneia aguda e nós perdermos cerca de metade dos diagnósticos. Isso no cenário 2026 é inaceitável, né?
E aí, justamente, que começou a entrar o papel da ecografia, tentando, então, manter a boa especificidade de alguns desses sinais e sintomas, ou mesmo marcadores, né, biomarcadores, mas elevar a sensibilidade para, primeiro, melhorar a capacidade diagnóstica e também tentar melhorar o prognóstico. Então, foi exatamente nesse cenário de baixíssima sensibilidade do exame clínico tradicional que a ecografia começou a ganhar espaço, começou a crescer e agregou, já nos primeiros trabalhos, cerca de 20%, 25% de mais sensibilidade, o que certamente auxilia muito no manejo dos nossos pacientes que chegam às emergências ou UTIs cardiológicas com insuficiência cardíaca aguda ou suspeita de. Bem, você mencionou a importância da ecografia como ferramenta para caracterizar a congestão. Dentro desse contexto, talvez a modalidade que mais tenha crescido nos últimos anos seja a ecografia pulmonar. A ecografia pulmonar, por meio das linhas B, vem ganhando cada vez mais espaço na avaliação da insuficiência cardíaca aguda. Então explica pra gente por que isso vem ocorrendo, quais são as principais vantagens desse método e qual o melhor protocolo para sua utilização. Quando a gente fala da ecografia pulmonar no cenário de insuficiência cardíaca aguda, alguns conceitos são muito importantes. Primeiro, o que a gente deve pesquisar prioritariamente? As chamadas linhas B, que são aquelas linhas que surgem junto à pleura e que vão até a parte inferior da imagem, que deslizam claramente junto com o movimento respiratório e que geram o desaparecimento das chamadas linhas A, que são linhas normais, horizontais. Então, por que a ecografia pulmonar vem crescendo muito nos últimos anos? Porque o aprendizado é extremamente fácil, a curva de aprendizado é curta, nós podemos treinar pessoas com baixo conhecimento de ecografia e naturalmente é mais fácil para aqueles com mais conhecimento inicial. Ele é um exame com capacidade diagnóstica para congestão muito boa. Diversos estudos e meta-análise mostram uma sensibilidade e especificidade bastante elevada para insuficiência cardíaca aguda, muito superior ao exame clínico e também superior ao raio-x que se utilizava em alguns cenários antigamente. E, além disso, a variabilidade inter-observador e a reprodutibilidade da ecografia pulmonar são muito bons. Então, ele é um método fácil de aprender, ele é um método que entrega bastante do ponto de vista diagnóstico e é extremamente reprodutivo. Então, além disso, tem diversos estudos mostrando que não só no cenário diagnóstico, mas também prognóstico, a ecografia pulmonar é muito útil na insuficiência cardíaca aguda. E mais do que isso, ele varia de forma bastante rápida com as medidas terapêuticas. Então, aqueles pacientes que chegam com muita alteração em ecografia pulmonar e são rapidamente manejados com diuréticos, vasodilatadores, eles apresentam uma melhora num curto espaço de tempo em relação à pesquisa de linhas B. Por algum tempo houve uma não uniformização dos protocolos, o que recentemente então modificou. Então hoje o protocolo que deve ser utilizado é o protocolo de 8 campos pulmonares, onde a gente avalia 4 campos anteriores e 4 campos laterais, e a gente define o campo sendo positivo quando nós temos pelo menos 3 linhas B no campo. Quando que a gente diz que há algum grau de congestão? Quando nós temos 2 ou mais campos pulmonares alterados, e nós sabemos que a partir de 4 de 8 campos alterados, isso caracteriza uma congestão significativa e tem uma relevância prognóstica e gravidade bem interessante. Bem, nós falamos até aqui, Guilherme, principalmente da congestão pulmonar. Entretanto, a gente sabe que muitos pacientes apresentam também importante congestão venosa sistêmica, que nem sempre é evidente ao exame clínico. Eu te pergunto, na avaliação da insuficiência cardíaca aguda, o que o Vexus acrescenta e qual protocolo deve ser utilizado nesse cenário? Conta pra gente. Bárbara, eu comentei há pouco, então, sobre as inúmeras valências da ecografia pulmonar, desde a sua facilidade de aprendizado, grande capacidade diagnóstica, prognóstica, assim como a sua capacidade de guiar manejo
pelas modificações, então, das linhas B. Mas é importante também a gente reconhecer que quando a gente fala e usa exclusivamente a ecografia pulmonar, nós estamos vendo só um lado da história. Aqui só o fenótipo de insuficiência cardíaca esquerda, né? E nós estamos, então, estimando indiretamente as pressões intracavitárias do ventrículo esquerdo, a pressão capilar pulmonar, e vendo, então, através das linhas B, a congestão pulmonar. Mas o outro lado da história, que às vezes é tão ou até mais importante que a congestão sistêmica, nós não avaliamos adequadamente utilizando a ecografia pulmonar. E nesse cenário, então, realmente surgiu o Vexus, reconhecendo, como tu dissesse, as limitações do exame clínico, as limitações também de utilizar só a veia cava. E o Vexus, primeiro, ele se propõe a medir não a PVC, e sim estimar o grau de congestão, variando desde ausência de congestão até congestão sistêmica grave. Como é que o Vexus faz isso? O Vexus faz isso, então, por uma análise dos fluxos venosos partindo da cava. Naqueles pacientes que têm cava normal, nós consideramos um Vexus zero e ausência de congestão. Se a veia cava tiver maior do que 2 centímetros de diâmetro, nós vamos adiante avaliando veia hepática, veia portal e, eventualmente, renal. E aí nós conseguimos, naqueles pacientes que têm só um parâmetro alterado, graduá-lo como Vexus grau 1, 2 parâmetros alterados como Vexus grau 2, e quando todos os parâmetros são alterados, como Vexus grau 3, que é o paciente com congestão importante. Em relação aos protocolos que nós devemos utilizar na insuficiência cardíaca aguda, a grande notícia é que o nosso grupo de pesquisa, numa publicação importante no JACE, validou a utilização do Vexus modificado ou simplificado, excluindo a avaliação das renais. O que isso traz de vantagem? Em cerca de 30% a 40% dos pacientes nós não conseguimos avaliar bem renal, que é mais complexo, é mais dependente de janela e naturalmente agrega tempo ao exame. Então ao excluirmos as renais, nós temos um protocolo mais simples, de aprendizado mais rápido, mais reprodutível e com desempenho na insuficiência cardíaca aguda tão satisfatório quanto os protocolos que utilizam a renal. Então, esse é o primeiro ponto, né? Então, a gente deve, sim, utilizar o Vexus para avaliação de congestão sistêmica. Isso traz relevância diagnóstica para congestão, relevância prognóstica, e mais do que isso, auxilia também como um guia terapêutico, utilizando-se então esse protocolo simplificado que facilita bastante a nossa vida. Certo. E um dos aspectos mais interessantes, na minha opinião, do trabalho do grupo de vocês foi justamente mostrar que a congestão não deve ser interpretada como uma fotografia estática, mas como um processo dinâmico que acompanha a evolução do paciente. Bem, o seu grupo de pesquisa foi o pioneiro na introdução do conceito Delta Vexus, propondo então uma avaliação seriada e não apenas uma medida única e isolada. O que representa esse conceito? Qual é a sua relevância clínica? E quais foram então os principais resultados demonstrados pelos estudos de vocês? Conta pra gente. Bárbara, esse realmente foi um achado muito interessante e pioneiro das nossas pesquisas com Vexus na insuficiência cardíaca aguda, e que realmente mostram isso que tu colocaste, né? Quando nós estamos diante de um paciente com insuficiência cardíaca aguda, com congestão venosa sistêmica importante, muito mais importante do que ver o Vexus na chegada é ver o comportamento do Vexus durante a hospitalização, especialmente durante as primeiras 72 horas. E foi isso que a gente mostrou, né? Já se sabia que ter um Vexus alterado na chegada tinha relevância diagnóstica e prognóstica, mas o aspecto dinâmico e como guia terapêutico era desconhecido até a nossa publicação do JACE. E nós vimos, então, que tão importante quanto, e na verdade até mais importante do que ter congestão na chegada, é como se comporta a congestão venosa sistêmica. Aqueles pacientes que têm boa resposta, por exemplo, que chegam com Vexus grau 2 ou 3 e que melhoram em pelo menos 1 grau o padrão do Vexus, eles têm uma mortalidade intra-hospitalar muito menor do que aqueles pacientes que têm a manutenção ou a piora do padrão,
né? Então, esse conceito do delta Vexus, né, que é a variação do Vexus entre a chegada, a admissão e 72 horas, ele é muito interessante. Então, às vezes, alguns pacientes chegam com Vexus grau 3, com muita congestão sistêmica, e em 72 horas se reavalia, eles têm um Vexus grau 0 ou grau 1, esses pacientes têm uma tendência muito grande a evoluir satisfatoriamente, ter alta do hospital e normalmente não reinternam tão brevemente. E, por outro lado, alguns pacientes que às vezes chegam com Vexus grau 2 ou grau 1, não tão graves como o exemplo que eu citei anteriormente, mas que em 72 horas a gente reavalia, faz uma nova avaliação com Vexus e vê que eles não melhoraram ou que até pioraram, isso é um indicativo de falha de resposta terapêutica e são pacientes mais graves até do que aqueles que chegaram com mais congestão, mas que responderam bem. Então, esse conceito do delta, ele modifica a forma de enxergar, como tu disseste, de uma visão de uma foto, uma visão estática, para uma coisa de um filme durante a internação, que é muito mais dinâmica e como guia terapêutico, sem dúvida, nos ajuda muito mais. Certo. E essa ideia de acompanhar a evolução da congestão abriu espaço também para um passo ainda mais interessante, né? Integrar, então, diferentes compartimentos do organismo em uma única avaliação ultrassonográfica, que eu achei incrível. Bem, mas recentemente o grupo de vocês publicou 2 trabalhos muito interessantes, o Score de Duxus e o VEX Plus, nos quais, então, foi integrada a avaliação da congestão pulmonar pela ecografia pulmonar com a avaliação da congestão sistêmica, né, pelo Vexus na insuficiência cardíaca aguda. Bem, Guilherme, você poderia então explicar melhor esses scores, o desenho desses estudos e quais foram os seus principais achados? Claro, Bárbara. Sem dúvida, essa foi a evolução da nossa linha de pesquisa e que trouxe alguns dados muito interessantes. Do ponto de vista conceitual, então, usar ecografia pulmonar para o fenótipo de insuficiência cardíaca esquerda e usar o VEXO para o fenótipo de insuficiência cardíaca direita faz todo sentido do ponto de vista fisiopatológico e de avaliação. Mas até então nenhum trabalho havia mostrado o real benefício dessa integração. Nós tínhamos estudos isolados com ecografia pulmonar e estudos isolados com o VEXOS. Então nós fomos o primeiro grupo a publicar, né, esses scores, então integrando esses 2 componentes e mais do que isso, integrando o aspecto dinâmico de não só fazer a avaliação na admissão, mas também a reavaliação em 72 horas. O primeiro trabalho publicado nessa linha, então, foi o DUX, né, o score de DUX. Essa sigla é uma sigla do inglês, Dynamic Ultrasound Congestion Score. Então, na verdade, foi uma ideia semelhante ao que foi feito com o score VEXUS para congestão sistêmica, mas aqui, então, integrando o VEXUS à ecografia pulmonar. Nós criamos, então, um score de 10 pontos, né, variando de 0 a 10, 5 pontos para congestão pulmonar e 5 pontos para congestão sistêmica. E, a partir disso, então, nós definimos 3 grupos. Aqueles com congestão ausente, aqueles com congestão leve a moderada ou aqueles com congestão grave. Então, realmente, semelhante ao que o grupo de Montreal fez com o score VEXUS, mas agora, então, somando os 2 componentes. E por que isso faz sentido, né? A gente sabe que alguns pacientes têm mais fenótipo de insuficiência cardíaca esquerda, outros mais de insuficiência cardíaca direita, alguns têm balanceado, e a gente sabe também que a resposta às terapêuticas, sejam com diuréticos endovenosos, seja com vasodilatadores, elas variam muito de paciente para paciente. Por que, então, não fazer uma coisa realmente personalizada de avaliação, permitindo, então, um manejo também mais personalizado? E foi a partir disso, então, que a gente publicou o Score Dux, né, que se mostrou, então, com uma capacidade prognóstica muito interessante, tanto para o exame inicial quanto para os exames progressivos, né? E aqueles pacientes que tinham uma melhora do score tinham uma mortalidade intra-hospitalar menor, uma mortalidade em 72 horas também menor, mostrando então que ele é um score útil para
quantificar, para dar uma ideia mais concreta do grau de congestão global que o paciente tem, e é o primeiro score ecográfico que faz isso. Posteriormente, então, e agora bem recente, a gente publicou o VEX Plus, né? Que é então o VEXUS mais o Plus, a ecografia pulmonar. E aqui a ideia foi naturalmente fortalecer a ideia dinâmica, né? Então a gente criou o conceito do Delta VEX Plus, né? A gente utilizou 2 vezes o VEXUS, porque como tradicionalmente o score VEXUS vai até 13 e os campos pulmonares são mais, a gente quis dar uma equalizada na proporção das 2 congestões. E aí a gente avaliou então o impacto desse score, da modificação desse score na avaliação inicial, em 0, né, na avaliação da chegada, e em 72 horas. E o que a gente encontrou? Primeiro, vale a pena a gente integrar, utilizar cada um dos componentes, não é tão bom quanto, e sim, né, integrar gera um desempenho diagnóstico e prognóstico superior do que quando a gente utiliza só um dos componentes. Então, a ideia que do ponto de vista fisiopatológico fazia todo sentido, agora foi comprovada por um estudo importante, publicado aí no European Heart Journal, que mostrou que integrar é melhor do que fazer isoladamente. E mais do que isso, né, nós mostramos claramente que aqueles pacientes que tiveram uma melhora do score, uma melhora do VEX Plus ou do Delta VEX Plus, eles foram pacientes com uma mortalidade hospitalar muito inferior, né? Quando a gente separa extremos, assim, uma diferença tão grande quanto 3% para o melhor grupo versus 46% de mortalidade para o grupo pior, mostrando então uma grande capacidade discriminatória para esse score, que foi capaz de predizer mortalidade hospitalar, mortalidade em 30 dias, e também um desfecho composto com dispositivos, transplante, então mostrando que é um score muito completo do ponto de vista de avaliação prognóstica e extremamente útil aí como guia terapêutico. Então, naturalmente, agora, né, a partir de 2026, com essas publicações e com o impacto delas, a ideia de racional e fisiopatológico, ela passou a ter uma evidência científica robusta, nos consolidando aí o benefício do seu uso como guia terapêutico nos pacientes com insuficiência cardíaca aguda. Em relação ao nosso estudo, nós incluímos mais de 100 pacientes com insuficiência cardíaca aguda. Era um perfil de pacientes graves, porque eram os pacientes que eram admitidos na nossa unidade de cuidado intensivo cardiológica. Então, talvez a gente não possa ainda extrapolar isso para pacientes com insuficiência cardíaca aguda de menor risco, pacientes exclusivamente com perfil B, certo? Aqueles pacientes que vão para internação no andar. E a gente tem algumas pesquisas andando nesse sentido que vão nos dar mais dados para pacientes menos graves. Mas para pacientes mais graves, com morbimortalidade maior, ambos os scores tiveram um desempenho muito satisfatório. Guilherme, quando surgem novas ferramentas, naturalmente a pergunta que a gente faz é como que elas vão mudar aquilo que fazemos diariamente à beira-leito. Do ponto de vista prático, o que eles mudam na avaliação e no manejo de pacientes com insuficiência cardíaca aguda? Esses achados, então, podem representar, de fato, o início de uma estratégia de manejo guiado por fenótipos de congestão? Fala pra gente. Bárbara, a pesquisa clínica só faz realmente sentido se ela nos agregar coisas e modificações do ponto de vista de prática clínica, né? Esse é o objetivo das pesquisas e, sem dúvida, é o objetivo dessa nossa linha de pesquisa que nós, nos últimos 6 a 7 anos, temos trabalhado com tanto afinco. Essa modificação a gente vem já colocando em prática há algum tempo dentro da nossa UTI cardíaca do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e todos os pacientes que são admitidos, então, por insuficiência cardíaca aguda ou com dispneia aguda que se suspeita que seja por insuficiência cardíaca, nós fazemos, então, na admissão o score VEXUS simplificado sem as renais e a ecografia pulmonar com protocolo de 8 campos.
A gente faz essa graduação, a gente registra isso em prontuário, nas nossas passagens assim de plantão, e aí a gente faz uma avaliação dinâmica que naturalmente depende da complexidade do caso, mas pelo menos depois de 48 e 72 horas a gente faz uma reavaliação. Geralmente a gente já faz também nas primeiras 24 horas. E isso naturalmente tem nos direcionado e nos ajudado do ponto de vista terapêutico. Aqueles pacientes com um fenótipo dominante de insuficiência cardíaca esquerda, a gente atua de forma bastante intensiva com vasodilatadores, nitroprusiato, nitroglicerina, também com diurético. Ao passo que naqueles pacientes que têm um fenótipo muito mais de insuficiência cardíaca direita, a gente sabe que o diurético é mais importante, então a intensificação da terapia diurética passa a ser a nossa prioridade número 1. E aí a questão da avaliação dinâmica nos permite que a gente vá redirecionando esse manejo de forma praticamente instantânea, dependendo do que se apresenta no próximo dia, do que se apresenta depois de 2 a 3 dias. E aí isso vai nos facilitar os ajustes em relação à dose de diurético, a dose de vasodilatador e também na identificação do momento onde a gente vai fazer essa transição para os medicamentos via oral. Então, a gente tem incorporado isso já há algum tempo na nossa unidade, até antes dessas últimas publicações, com uma experiência prática de pelo menos aí uns 5 a 6 anos, e com resultados muito interessantes, com resultados muito satisfatórios, com minimização de congestão residual, com altas mais precoces, com os pacientes saindo da nossa unidade com menos congestão, e tenho certeza que a partir desses estudos a gente tem mais dados para extrapolar isso cada vez mais para outras unidades Brasil afora. Guilherme, mais uma vez foi uma conversa extremamente enriquecedora. A impressão que fica para mim e para os nossos ouvintes, eu tenho certeza, é que a gente está caminhando para uma nova forma de enxergar a insuficiência cardíaca aguda. Mais do que simplesmente identificar se o paciente está congesto ou não, a gente passa então a compreender onde está a congestão, como ela evolui ao longo do tratamento e qual a estratégia terapêutica faz mais sentido para aquele fenótipo específico. Para mim, a integração entre ecografia pulmonar, avaliação venosa sistêmica e essa monitorização seriada representa um passo importante, rumo a uma medicina mais personalizada e mais guiada pela fisiopatologia. Muito obrigada novamente por compartilhar sua experiência, seus estudos e sua visão sobre esse tema tão relevante, e seja sempre muito bem-vindo. Bárbara, eu penso exatamente da mesma maneira. Eu acho que a gente tem hoje com essas ferramentas, enfim, a tão sonhada avaliação e manejo guiada por fenótipos com desempenho muito interessante. Então, entendo que isso seja uma revolução no manejo da insuficiência cardíaca aguda. Eu que agradeço o convite, é uma honra para mim e fico sempre à disposição. Um abraço. E assim chegamos ao final de mais um episódio do The EchoCast. Espero que vocês tenham encontrado informações valiosas. Lembre-se de seguir nosso podcast nas principais plataformas de áudio e no Instagram e compartilhe com seus amigos, colegas e familiares. Até a próxima e continue nos acompanhando.